Do falso sequestro à má-fé do próprio usuário. Cada vez mais pessoas são vítimas de golpes pelo Pix, que é o sistema que transfere dinheiro em segundos. Essa tecnologia virou arma para os estelionatários, que já fazem até transações durante os assaltos. É verdade. Vocês vão saber agora de tudo isso a partir de agora no Explica Pra Gente com o especialista em segurança Enio Bolivar, aqui no Fenômeno. Agora. Muito bem, o Explica Pra Gente, nós trouxemos o Explica Pra Gente aqui para o nosso Fenômeno Fica Alerta, exatamente para trazer, desmistificar e dar as informações importantes para você que está acompanhando aqui sempre o nosso Fenômeno Fica Alerta. E o nosso querido Coronel Enio Bolivar, especialista em segurança, vai nos trazer. Coronel, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Fenômeno, para a gente falar um pouquinho sobre essa nova modalidade. A bandidagem está sempre se atualizando para tentar acompanhar, não é, a tecnologia e aproveitar para dar golpes. Como é que é esse golpe do Pix a partir de agora? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. A gente fica indignado quando a gente vê as notícias, principalmente mostrando a questão do estelionato, que vem aumentando. Antes, sem querer te atrapalhar, já está atrapalhando, antes da gente entrar nesse golpe do Pix, nós tivemos uma matéria agora há pouco, eu acabei, inclusive, enfim, o senhor também ficou indignado e todos que estão nos acompanhando, claro, vendo isso. A questão do estelionatário. E querendo ou não, mesmo quem faz isso com Pix ou qualquer outra coisa, também não deixa de ser estelionatário também. Essas figuras têm crescido bastante. Foi o Pedro Lucas, que foi esse que acabou causando vários problemas para várias pessoas, dando um prejuízo de quase 250 mil em muitas pessoas, somados aí as outras vítimas, as 12 vítimas. Coronel Enio Bolivar, o senhor como especialista, já foi comandante do BOP e muito mais. Isso é uma modalidade que me parece que está sendo... Até, como é que eu poderia dizer para que a gente pudesse ser bem compreendido? Me parece que, pela legislação ser frouxa e caduca, me parece que está fazendo valer a pena. É isso? Tem crescido essa modalidade, Coronel? Então, Wilson, essa modalidade ela tem crescido no Brasil. Para se ter ideia, são mais de 18 milhões de brasileiros que foram lesados por estelionatários. E é uma infração penal que prevê de 4 a 8 anos de reclusão. Então esse bandido que apareceu aí na tela, ele deveria estar preso e responder pelo crime de 4 a 8 anos de reclusão. Mas infelizmente, você falou com muita propriedade, as nossas leis têm brechas, né? O Código Penal tem brecha, e aí também é um trabalho que é profissional dos advogados. Eles têm por missão, por profissão, defender qualquer que seja a pessoa. E eu já quero aqui aproveitar o programa para parabenizar todos os advogados. Hoje é o dia do pelo advogado. Seu dia. Hoje, 11 de agosto, é o dia do advogado. Então, parabéns a toda essa classe, uma profissão digna, né? A OAB aí está de parabéns. Mas o outro lado da pessoa que é lesada, da pessoa que junta aquele dinheiro suado, trabalhado. Eu tive essa semana, as pessoas estão começando a me buscar na rua, perguntar, e essa semana um cidadão disse, o senhor que é o coronel? Sim, ele foi chamado por uma pessoa para oferecer uma casa e que ele tinha que dar uma entrada de R$2.000. E aí foi mostrada aquela casa bonita, as imagens, e ele ficou meio desconfiado. Eu quero conhecer a casa. Vamos marcar para tal dia, enfim. A casa não foi conhecida e ele não deu os R$2.000. Mas ele poderia ter pego os R$2.000 que ele tinha juntado, né? Às vezes pega fundo de garantia e investe numa coisa que ele acha que está comprando, mas na verdade é um golpe. E aí os golpistas estão aí. Aumentou realmente, Wilson, com a pandemia. Enquanto pessoas, né, pensam em coisas para o bem, esses bandidos ficam o tempo todo pensando coisas para o mal.
Então vamos lá, aproveitando a tecnologia e o avanço dessa tecnologia e facilidade, o Pix, que é utilizado por muitas pessoas, não é? E aí os bandidos então pensaram melhor agora pela rapidez enfim, facilidade de uma nova modalidade de crime usando o Pix, é isso? Exato. Ainda, para nossa felicidade, e as autoridades policiais já estão atentas, a gente conversou com alguns delegados, já estão atentos, mas para nossa felicidade, esse tipo de crime ainda não aconteceu no nosso estado. Que é o crime do quê? Na verdade é um sequestro relâmpago, onde a pessoa está lá no carro, de forma ali desatenta, né? Acho que tem até um vídeo aí mostrando. Vamos ilustrar, vamos para. Coloca o vídeo, por favor, Ana Campos, nossa diretora de TV. Muito tá aí, tá aqui, ó. O carro parado, a pessoa lá, o passageiro e o motorista, o cara encosta, já aborda o passageiro. Lembrando que isso não é aqui em Maceió, viu, gente? É fora do nosso estado, tá? O outro, com o passa dele, vai para o outro lado, né? Porque o motorista tenta descer, vai para o outro lado, entra na porta do motorista, pede para o motorista ir para o banco também do passageiro e dali ele sai com o carro, fazendo as transações de Pix, indo também no banco para fazer as transferências. Quer dizer, no caso do Pix, como tem essa facilidade, ele não precisa nem parar em banco, nem em caixa eletrônica, como aconteceu com os outros. Dali do ele carro. Vai dentro do carro, tranquilamente, quer dizer, bota o motorista para trás, o outro vai circulando tranquilamente com o carro e ele diz, agora bota aqui, transfira esse Pix para essa conta tal, agora bota mais não sei quanto, vai para lá e tá, até zerar o Pix o que ele tiver na conta, é isso? E o que é mais grave, né, Wilson, é que eu conversei com alguns gerentes de banco, o mais grave é que esse dinheiro, depois que é transferido, infelizmente, os caras já têm uma modalidade que já transfere para outras contas e você não vê mais aquele dinheiro. Você não consegue reaver mais o seu dinheiro. E o Pix, ele não tem limite para transferências e não tem limite de transferências. Ou seja, num dia você pode fazer 20, 10, 15. E você pode levar o dinheiro todo. Se o cara souber descobrir quanto é que você tem na sua conta, leva tudo. Exato. O que é que acontece na maioria dos bancos? Os próprios bancos, eles colocam limites para a transferência desse Pix, que você, como correntista, você pode dizer se quer ou se não quer. Mas eles colocam esse limite. Por exemplo, a Caixa Econômica é de R$5.000. Ele faz um limite ali prévio que, se você por acaso precisar fazer mais, você vai ter que contactar o gerente. Exato. E aí você vai poder dizer com detalhe se o gerente vai perceber se você está em risco ou não. Exato. Uma forma de segurança também, né? Porém, imagine que o limite é 5.000, mas como você pode fazer vários Pix, então isso aí faz 5.000 agora, dá um tempinho, vai lá, mais 5 e zera a conta e está dado o prejuízo aí. Termina sem ter limite. O que é que se tem que fazer? Por exemplo, naquele caso das imagens que nós vimos ali, que foi em São Paulo, a pessoa está desatenta numa rua, parado, né? Vidros abertos, portas destravadas, desatento. Então, assim, 3 erros de procedimentos gravíssimos que, se a gente tiver aqui sempre reforçando, por isso que aqui o Fique Alerta é muito importante para todos que estão nos assistindo, e a gente aqui, né, Wilson, a gente repete várias vezes os procedimentos, porque às vezes um está assistindo, o outro não está, e aí isso aí há um revezamento. Agora pode ter alguém nos assistindo que vai pegar essas nossas dicas para não passar por esse constrangimento, né, de ter esse sequestro relâmpago. Poderia ser um sequestro relâmpago, poderia ser um assalto, enfim, várias modalidades de crimes que podem, né, ser aí evitados se você tiver precaução, se você tiver procedimentos. A gente fez uma cartelinha para a gente seguir, principalmente nesse caso do Pix. Entendi. Né? Então, a primeira coisa é você procurar o seu gerente, e você pode fazer isso, e pedir para que ele estabeleça limite de transferência para o seu Pix. Você pode fazer isso. Então, se você não é aquela pessoa que movimenta sempre a sua conta com altos valores, vai lá no seu gerente e diz, eu só quero R$1.000 de Pix por dia. E aí você, se for pego num crime como esse, né, você vai estar, aí o prejuízo vai ser menor. Isso, pelo menos R$1.000 e tal, mas não vai conseguir fazer mil. Exatamente, o prejuízo vai ser bem menor. Outra coisa que a gente tem que fazer é
observar o quê? Atitudes suspeitas. Então, o que aquele motorista devia ter prestado atenção, ele não estava ali parado. Vocês viram que os três vinham na calçada. Se aquele carro não tivesse ali, ele não teria sido a vítima, né? E a atitude suspeita, Wilson, a gente não pode se limitar somente a carros, né? Chegando em casa, saindo de casa, indo para um banco, saindo do banco, a pé, você tem que ver atitudes suspeitas. Tem alguém te olhando, alguém está te seguindo, então observa isso. Caso alguém esteja te seguindo, entra numa loja, num local movimentado, avisa para alguém se tiver um segurança, enfim, faça esse procedimento, que é um procedimento de precaução. Com isso, você vai evitar ser surpreendido por bandidos que costumam fazer esse tipo de crime. Muito bem. Então aí, o valor máximo, que é como você diz, é o limite, né? Vidros sempre levantados. A gente sempre diz, né, Wilson? Vidros levantados vai fazer com que, primeiro, que o bandido ele não observe o que está dentro do carro. Se tem alguém... Se tem mais de uma pessoa. Mais de uma pessoa, se está desatento, principalmente se tiver película, Fumir. Isso. Né? Aquela película, ela ajuda que o bandido não veja o procedimento da pessoa. Se você está desatento, se você está com o celular... Se você está armado, se você está armado, enfim. Vai fazer com que o bandido tenha o receio de chegar em você. Isso não quer dizer 100% de impedimento, mas é uma barreira. Isso, e como o bandido quer facilidade, tudo que for dificuldade, você pode acabar passando batido, né? Enfim. O bandido, ele sempre vai querer a facilidade. E é um outro alerta que a gente diz, principalmente para golpes, estelionatos. Tudo aquilo, e você falou, tudo aquilo que te oferece, né, muita vantagem, você quer tirar vantagem naquilo, alguma coisa há de errado. Então procure checar, veja a instituição financeira, pesquise na internet. É muito importante você estar atento, é o seu dinheiro que está em jogo. Muito bem, vamos lá. Trave as portas. Isso é uma condição, serve para várias situações, Wilson. Travar sua porta vai fazer com que você esteja mais seguro dentro do carro. O cara não consegue abrir por fora. Se você tiver criança, travar as portas vai te dar essa segurança também para o teu filho, para a criança que está dentro do carro. E quando você trava a porta, isso aí vai evitar, mesmo que o bandido esteja vendo e vá até você, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar abrir a tua porta. E ele não vai conseguir. Ótimo, muito bem. Vamos lá. Mais outra dica. Não estacionar em local com poucos movimentos. Né? Apesar do vídeo, a gente vê que estava com muito movimento. Quando você estaciona em local com pouco movimento, né? Quando você faz com que o seu vidro esteja aberto, a porta destravada, você facilitou tudo para o bandido. Então dificulte. O bandido, ele não quer dificuldade, o bandido quer facilidade. Então você está no seu carro, não pare, não estacione em local que não tem muito movimento. Procure locais que tem movimento, que pessoas estejam lhe vendo. Procure ver se tem câmeras. Às vezes, muitos dos locais hoje têm câmeras, as residências têm câmeras nas portas. Se você parar ali, isso vai te ajudar, vai facilitar em caso que haja algum tipo de crime desse tipo de situação. Muito bem, vamos lá. Mais outro ponto do golpe do Pix. E aí, né, Wilson, de imediato... sofreu a ação do bandido, teve o crime, comunique o fato, né, tanto ao banco, para que o banco tome as medidas, como às autoridades policiais, principalmente, porque as autoridades policiais vão tomar todos os procedimentos para que não aconteça esse tipo de crime com outras pessoas. Conversando com o gerente do banco, ele inclusive me falou que ao ser comunicado o banco, se for da mesma rede de bancos, ele pode bloquear a conta que foi favorecida. Ele pode rastrear com mais facilidade, dependendo do tempo, e pode até bloquear e conseguir segurar esse dinheiro. Né? Segurar o dinheiro... É difícil. É difícil, porque os caras já têm eles rateiam uma manobra... Para vários, né? Exatamente, que chega para lá, já vai para aquele PagSeguro, já vai para um monte de armadilhas que eles fazem que dificulta a ação, não só da polícia, mas dos bancos. Mas é importante, porque às vezes você consegue fazer com que o que tem ainda de dinheiro lá fique bloqueado e você recupere pelo menos parte do dinheiro que você perdeu.
Maravilha, muito bem. Dicas importantíssimas para você que está nos acompanhando aqui, nos explica para a gente. Então tá aí, Coronel, quero agradecer mais uma vez ao senhor pela sua participação conosco e também trazendo explicações importantes e dicas importantes. E aproveitar para te dar os parabéns, porque amanhã é seu aniversário, né? Você Verdade. estará aqui amanhã, mas parabéns, felicidades, Obrigado. paz, saúde, que Deus te abençoe. Obrigado. Continue esse ser humano espetacular e esse profissional competente como sempre. Então receba o carinho de todos nós que fazemos aqui o nosso Fenômeno Fica Alerta. Parabéns, que Deus te continue te protegendo e te abençoando. Muito obrigado, Wilson. Muito obrigado a todos. Muito bem. Estão dizendo aqui para trazer bis. A Aninha. Estão mal acostumados. É a Aninha. Muito bem. Coronel, um abraço, grande sucesso. Parabéns. Deus te abençoe. Sucesso. Amém. Muito obrigado Amém. pela sua participação conosco. Não explica para a gente.